Bom, como boa parte da cinética química, o que mais vai valer pra gente é fazer os exercícios. Porque costuma ser complicado, não a teoria, mas identificar o exercício. Pensar e falar, pô, aquele exercício é de velocidade de reação. Então, hoje a gente vai focar especificamente em fazer exercícios e talvez seja assim pelas duas próximas aulas. Enfim, o gráfico a seguir representa a variação de concentração das espécies A, B e C com o tempo. Bom, como vocês podem ver aqui, B, A e C, né? B vai decaindo e para aqui. C decai mais, para aqui e o A sobe. Qual das alternativas a seguir contém a equação química que melhor descreve a reação representada pelo gráfico? Bom, primeira coisa que tem que pensar aqui, né? Antes de ver a estequiometria e tudo, saber o que está de que lado. Ó, se a concentração diminui, é de se esperar que ela esteja sendo consumida. Ou seja, para B que diminui e C que diminui, então eu posso dizer que B mais C dá A, que é produzido. Isso faz sentido numa reação, né? Dado que eu estou diminuindo a concentração desse e desse, né? Vamos colocar aqui diminuindo, diminuindo e aumentando. O que quer dizer que eu estou consumindo alguns Bs e alguns Cs e transformando eles em um A. E aí ele perde a reação que representa o gráfico e tem várias estequiometrias. Eu sei que não pode ser esses dois de cima, porque A não está sendo consumido, ele está sendo produzido. Então isso pode ser um desses. Bom, e como é que eu vou saber a estequiometria da minha reação só pelo gráfico, né? Bom, o melhor, assim, um negócio que vocês têm que sempre reparar é isso aqui. Quanto decai? O quanto é no começo e o quanto é no final. Por exemplo, pro B, ele vai de 1 até meio. Eu vou escrever aqui. Vai de 1 até meio. Então, se eu pensar, ó, pegar, por exemplo, o intervalo de tempo, esse intervalo de tempo, que é x, o intervalo de tempo x, eu não sei quanto de tempo passou. Eu posso dizer que ele é consumido nessa velocidade, meio menos 1 sobre x. Porque, né, é concentração final menos concentração inicial sobre um determinado intervalo de tempo que eu já vou colocar só como x. E aí faz o módulo disso também, né? Função de b é o módulo disso. Porque se está consumindo, provavelmente vai dar negativo, então a gente tem que fazer um módulo para dar positivo. Isso vai dar menos meio x. E agora eu vou pegar esse c, porque o c ele é claramente diferente. Porque ele vai do 1 a quase zero. Eu vou até escrever aqui também. C vai de 1 até quase zero. Ou seja, a velocidade C termina em zero, menos 1 que é onde ele começa, sobre x. Isso é igual a 1 sobre x. Lógico que isso aqui é o módulo, não é? Porque senão ia dar menos 1 sobre x. Mas é 1 sobre x. Isso aqui também estava sobre o módulo, então é mais. Mais. O A, agora, no caso, ele é formado. Então ele vai do zero até o meio. Sua velocidade A é igual a meio, que é o final,
menos o inicial, 0. Sobre x também é um intervalo de tempo indeterminado. É igual a meio sobre x. Se eu pegar que a velocidade geral deles vai ser igual à sua a velocidade de cada reagente sobre o seu coeficiente estequiométrico, BB sobre Bzinho, BC sobre Czinho. Eu tenho que VB e VA devem ter o mesmo coeficiente estequiométrico, né? Eles são iguais, é meio x. Então, A com certeza é igual a B. Né? Se eu pegar só essa parcela da equação e substituir aqui por meio x. E se eu levar que meio x é o meu valor, minha velocidade geral, né? Por exemplo, vamos pegar aqui que esses daqui já são coeficientes estequiométrico 1, porque eles são iguais. Eu posso ver que meio de x, que é a velocidade, x seria um tanto de tempo, sobre o coeficiente estequiométrico. Na verdade, eu nem vou colocar que é 1, vou colocar que é A mesmo. Para o VA igual a VC. Velocidade C, que é 1x, sobre Czinho. Se eu passo Czinho multiplicando para cá, o Azinho multiplicando para lá, eu vou ter, na verdade, que C... Na verdade, eu vou passar esse meio dividindo aqui também. É igual a 1x dividido por... Opa, 1 não. Meio sobre x vezes A. Isso vai dar igual 1 dividido por meio é 2. 2A. Ou melhor ainda, né? Se eu passar o 2 dividindo por lá, eu posso que A é igual a B, que é igual a C dividido por 2. Ou seja, o C ele equivale ao dobro desses dois outros coeficientes estequiométricos. Então, eu tenho o dobro de C que eu tenho de A e de B. Então, provavelmente, na minha reação estequiométrica, eu tenho um 2 antes do C. Porque justamente, né? Um C vale 2A. E como vocês podem reparar só de ter achado as velocidades, a velocidade do C ele é o dobro da velocidade do B e do A. Percebe? Se ele tem o dobro da velocidade, e na verdade também, não só o dobro da velocidade, mas o que eu quero aqui de verdade é o dobro do consumo, quer dizer que é B mais 2C formando A. Se você parar pra pensar, faz sentido, né? Porque esse meio sobre alguma coisa tem que ser igual a 1 sobre outra coisa, faz sentido que essa outra coisa seja o dobro disso aqui, né? Afinal, é pra dar igual. É pra eles se equilibrarem. Outra coisa, não precisava ter feito tudo isso. Eu tô fazendo isso pra gente entender o que tá acontecendo. De verdade, o jeito que eu acho melhor de fazer, claro, não quer dizer que é o jeito mais certo, é observando o gráfico só. O A cresce só meio, o B decresce só meio, o C decresce um inteiro. Pô, dá pra perceber aí que o C ele decresce o dobro do que o B decresce. Entende? Então, provavelmente tem o dobro de C. Provavelmente, para eu formar A, eu consumo o dobro de C. E aí eu já teria achado aqui que é a alternativa C dessa questão. Certinho?
Aqui é muito importante a gente entender como fazer o caminho do gráfico para a equação de reação e da reação para o gráfico. Esses dois pontos são importantes na lição dessa semana. Agora, a gente vai fazer a questão 6 da segunda fase da FUVEST de 2002. Uma FUVEST bem velha. Mas é um exercício muito bom. A oxidação de íons de ferro 2 por peróxido de hidrogênio foi estudada a 25 graus Celsius com as seguintes concentrações iniciais: peróxido de hidrogênio 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, íons de ferro 2 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro e ácido clorídrico 1 mol por litro. A tabela seguinte traz as concentrações de íons de ferro 3 em função do tempo de reação. E aí ele te dá uma tabela e aí ó, que fica esperto já. Tá vendo? Que aqui tá vazio. É isso que a questão quer já. Use a área milimetrada da página ao lado, no caso eu peguei isso da página ao lado e já coloquei aqui, para traçar um gráfico de concentração de íons de ferro 3 em função do tempo da reação. Complete a tabela com os valores da concentração de peróxido de hidrogênio em função do tempo da reação. Aí, ó, essa é a parte onde você preenche a tabela que está vazia, percebe? Use a mesma área milimetrada e a mesma origem para traçar a curva de concentração do peróxido de hidrogênio em função do tempo de reação. Bom, aqui, além da parte de velocidade química, eu queria lembrar também como a gente faz um gráfico. Pode parecer besteira, mas não é besteira. Felizmente, aqui ó, os dois estão em 10 a menos 5 mol por litro. Se o ferro 3 ele está claramente sendo formado, né? Ó, vai de 0 para 0,46, vai aumentando. É de se esperar que ele seja do lado direito da reação, que de fato ele está. E provavelmente a capacidade dele vai ser aproximadamente 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Porque ele está vindo daqui, né? E também o coeficiente estequiométrico é o mesmo. Se eu tenho íons de ferro 2 sendo consumidos, porque eles estão do lado esquerdo, e formando íons de ferro 3 do outro lado, provavelmente a minha capacidade de íons de ferro 3 vai ser isso. Esse é o máximo de ferro 3 que eu consigo tirar. Porque são os íons de ferro 2 virando íons de ferro 3. Então, aqui na tabela, aqui é o tempo, né? Sempre plano do horizonte é o tempo e o plano vertical é a concentração. Concentração é indicada assim, como duas chaves, tá? E aí ele também fala da velocidade do peróxido de hidrogênio, né? Mas vamos por partes. Vamos começar pelo íon de ferro. Eu tenho quase certeza que também o peróxido de hidrogênio, o máximo vai ser 1 vezes 10 a menos 5. Então aqui, ó. Eu vou começar a marcar aqui. Só contar quantos tem. Eu tenho 10 quadrados por 10 quadrados. Então, eu vou fazer aqui em cima seu meu 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E aqui embaixo vai ser o meu zero. Mas eu não estou escrevendo aqui do outro lado porque ele está muito pequenininho aqui e não vai dar para enxergar. Enfim. E aí de 0 até 1 vezes 10 a menos 5. 0,2 vezes 10 a menos 5. 0,4. 0,6. 0,8. Todos vezes 10 a menos 5. Certo? E pro tempo. Ele aqui tá em minutos, né? Vai 0, 10, 20, 30, 40, 50.
Esse aqui é o 0, 20, 30, 40, 50. Esse é 10, aqui vai ser o 20, aqui vai ser o 30, 40 e 50. Isso é uma coisa que é muito importante fazer quando montar o gráfico. Usar todo o espaço do gráfico que der, na proporção que for mais agradável para fazer o exercício, claro. Bom, já comecei o gráfico, agora eu vou desenhar seguindo os íons de ferro 3. Se você ainda não sabe montar o gráfico, basicamente você pega assim. Você pega o tempo e a concentração. Esse é o meu tempo e essa é a minha concentração, 0 e 0. Então, aí eu faço um X aqui nesse ponto. Aí o próximo valor, 10, na linha do 10 de tempo. Concentração 0,46. Aí o 0,40 aqui, 0,45 aqui, 0,46... Não, aliás. 0,40 aqui, 0,50 aqui. 0,46 é mais ou menos aqui, ó. Porque se eu pensar que daqui de 0 para 0,2 eu tenho 10 quadrados, cada quadradinho vale 0,02. Vezes 10 é menos 5. Cada quadradinho. Tá bom? E aí, 20. Eu tenho que ele é 0,67. Aqui é 6, aqui é 7. Aí é 62, 64, 66, 67, fica no meio de dois quadradinhos. E aí eu tenho 30, é 0,79. Imagino que vocês já entenderam, então eu vou dar uma adiantada. 0,79, um pouco abaixo de 0,8. 0,40 fica 0,86. E 50 é 0,91. Olha, percebam que eu não vou conseguir desenhar muito bem porque eu estou usando uma lousa digital. Mas ele fica mais ou menos assim. Inclusive, na verdade, vou marcar de uma cor específica. Vou pegar aqui o íon de ferro 3, é o roxo. Claro, na segunda fase da FUVEST, se eu não me engano, você só pode usar caneta preta e azul. Então, vale a pena você também escrever aqui. Ferro 3. Deixar um indicativo do que você está fazendo para as pessoas que forem corrigir sua prova terem certeza de que você está certo, tá? Bom, e aí, essa é o exercício A. Bem simples, só desenhar um gráfico. O problema é desenhar um gráfico, né? É achar esses pontos e fazer a curva. Lembrando, sempre vai ser uma curva. Porque no começo você tem mais concentração. Então, realmente, a velocidade da reação ela tem uma tendência de ser mais rápida no começo. B. Complete a tabela com os valores de concentração do peróxido de hidrogênio em função do tempo de reação. Mas aí você talvez esteja se perguntando como eu vou achar a concentração de peróxido de hidrogênio. Bom, ela tem que ser proporcional ao quanto de ferro eu consumo. O que eu quero dizer? Consumo e produzo, né? Para eu ter conseguido produzir esse 0,46 vezes 10 a menos 5 mol por litro, é porque eu consumi as outras coisas. Quer dizer que se eu formei esse 0,46 de ferro 3+, e pensando que água também tem um estequiométrico 2, quer dizer que eu também formei 0,46 vezes 10 a menos 5 mol por litro de água. E eu consumi 0,46 mol por litro de hidrogênio e 0,46 ferro 2+. Mas o peróxido ele tem um coeficiente estequiométrico diferente.
Claro, é como se isso fosse uma receita. Para cada um peróxido consumido, eu vou consumir 2 ferros 2+, 2 hidrogênios e formar 2 águas e 2 ferros 3+. Se a cada um peróxido eu formo 2 ferros 3+, então a cada 0,46 ferro 3+, eu vou ter consumido X de peróxido. Aí você faz só a regra de 3. Vou dar aqui 1 sobre X é 2 sobre 0,46. Passo 0,46 para lá, 2 dividindo o X para cá, fica X igual a 0,46 vezes 1, que é 0,46, dividido por 2. 0,23. Bom, só que eu consumi 0,23 mols. Nessa hora é importante eu montar aquela tabela, que é a tabela de reação. Mas eu só vou escrever o peróxido. Vou escrever mais pra cá. Formando 2 ferro 3+. No começo, eu tinha... Olha quanto de peróxido eu tinha. Concentração inicial, 1. Eu já vou supor que a gente está sabendo que é vezes 10 a menos 5, só escrever os valores das... sem a potência, sem o 10 elevado ao tananã. E aqui eu comecei com 0. E aí aconteceu os primeiros 10 minutos de reação, né? A reação ocorre nessa proporção, né? De 1 para 2. E aí ele consumiu 0,46. Ele produziu 0,46 de ferro. E consumiu 0,23 de peróxido de hidrogênio. Então, esse daqui é menos, esse daqui é mais. 0 mais 0,46 dá 0,46 para o primeiro momento. 1 menos 0,23 é outra coisa. É 0,77. Percebe? Eu tenho que lembrar também, né, que eu não posso só escrever metade disso. Só escrever 0,23, 33,5. Não. Não é isso. O que eu quero é a concentração de peróxido, não o quanto está sendo consumido dele, ou quanto foi consumido. Certo? Bom, então aqui eu já começo com 1 e eu vou para 0,77. Até porque me consumiram 0,23. Mais fácil do que eu ficar fazendo essas contas ainda é perceber que o tanto que está sendo produzido é o dobro do tanto que vai ser consumido, né? Então, por exemplo, se aqui agora já formou 0,67 de ferro 3+, é porque, fazendo a metade disso, é 0,335. Isso foi o tanto que consumiu de peróxido. Quando consome 0,335, eu tenho que é isso, é 1 menos 0,335. Lembrando, não é o anterior, é o do começo menos isso, porque eu estou fazendo a comparação do 0 para o 0,67, do 0 para o 0,79, certo? Então, 1 menos 0,335 é igual a 6
0,665. 0,665. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para todos. Vou dividir por 2. 0,79 dividido por 2. Dividido por 2. E é 1 menos isso. Vai ser igual a 1 menos 0,39,5, que é igual a 0,605. E aí, outra coisa que eu quero lembrar vocês. Se por um lado, o meu ferro 3+, eu só vou de 0 até no máximo 1 vezes 10 a menos 5, o meu peróxido ele não vai consumir mais do que meio mol por litro. Meio vezes 10 a menos 5 mol por litro. Isso porque, se ele é proporcional pela estequiometria ao ferro 3+, ele nunca vai ter mais do que meio mol consumido, porque não vai ter o ferro suficiente para consumir todos esses meio mols. Então, ele foi um reagente colocado em excesso na reação. E a gente vai fazer ele numa cor azul. Por quê? A questão C é justamente utilize a área milimetrada e a mesma origem, 0, para traçar a curva de concentração de peróxido de hidrogênio em função do tempo de reação. Claro, a mesma origem não quer dizer que ele quer que comece fazendo um gráfico daqui e faça, até porque ele está sendo consumido, mas tomando o 0 como referência. Se aqui é o 0, ali em cima é o meu 1 vezes 10 a menos 5. Ele começa aqui. No momento 10 ele está 0,77. Esse é a linha do 7, né? Porque é entre o 0,6 e o 0,8. 77 está aqui. E aí o 0,665. O 6 está aqui. O 6 está aqui. Também, coincidentemente, também está por aqui. 30,06 praticamente. 40,057. 5, 6, 7 com menos quadradinhos. E no último momento, 0,54. Perceba, ó. Tá. Que a curva ela é muito mais suave, né? Ela é muito mais devagar. Do ferro ela começa bem rápido e termina aqui. Essa outra não começa tão rápido. E ela acaba antes de chegar no meio e essa acaba antes de chegar no 1. É isso que a gente espera de uma segunda fase da FUVEST. Saber fazer a conta estequiométrica para saber qual foi o tanto consumido e o tanto produzido, saber diferenciar o que é produzido, o que é consumido, você saber pôr isso em gráfico, porque é muito importante a gente bater o olho num gráfico para não ter que ficar escrevendo toda essa tabela aqui. A gente só bate o olho num gráfico e já sabe o que está acontecendo. O ferro produziu muito mais do que foi consumido de peróxido. Inclusive, sempre deixe indicado na sua prova qual é o peróxido e qual é o ferro. É basicamente isso. É complicado, mas com bastante exercício você vai pegando essas manhas. Esse é o negócio, pelo menos da minha parte de química. É muito exercício. É pegar, resolver FUVESTs passadas, resolver... Às vezes você está planejando pegar outro vestibular,
foca em fazer o exercício desse vestibular. Eles normalmente têm um jeitinho deles. E esse jeitinho deles você pega fazendo o exercício deles. Se você tiver a oportunidade, faça simulados. E não deixe de fazer as listas. Bom, para a aula da semana é só. Espero ver vocês na próxima semana. Uma boa tarde.